Muito bem, amigos, cabeças de gasolina. Vocês devem estar sabendo que o Emerson Fittipaldi apareceu no Fantástico, apareceu em toda a imprensa brasileira, com suas dívidas, com seus carros sendo levados embora da sua casa, dos seus museus. Então, uma situação muito difícil, que todo mundo ficou muito triste. E agora, hoje eu estou gravando esse vídeo porque eu achei uma matéria interessante que saiu naquele site motorsport.com, justamente com a resposta do Emerson Fittipaldi. Ele foi até Miami, até o escritório lá da motorsport.com, conversou com o chefe do site, que é o Charles Bradley, e ele contou mais ou menos o ponto de vista dele, do que andou acontecendo aí. E o tom da resposta dele é basicamente apontando para o problema econômico do Brasil, em que ele fez investimentos, que ele teve resultados muito ruins, e ele coloca muita culpa no governo. São respostas assim bem interessantes. Então eu vou citar algumas coisas que apareceram aqui na reportagem. Bom, uma coisa que o Emerson deixa bem claro é que ele ficou muito chateado com o que aconteceu com a reportagem em si, que ele acha que é uma coisa que foi feita para atrair audiência, foi uma coisa caça-níqueis e que foi uma coisa que denegriu toda a imagem que ele construiu em 40 anos, foi praticamente uma coisa orquestrada. Ele menciona aquele que trouxe o Grande Prêmio do Brasil para o Brasil, depois ele foi para a Fórmula Indy, foi campeão lá, trouxe a Fórmula Indy, depois ele ainda trouxe as 6 horas de São Paulo com toda a trajetória, com toda a tradição de Le Mans para o Brasil, e que nesses eventos aí já de Le Mans ele levou chumbo, ele levou prejuízo. Os 3 eventos deram prejuízo, segundo ele, inclusive no último que ele dirigiu a Ferrari, foi muito legal, mas aquele evento já tinha vários patrocinadores que já tinham pulado fora antes mesmo do evento começar. E ele atribui um pouco, muito, né, desse insucesso aí, um pouco por causa da economia que já estava começando a degringolar ali naquela época da última 6 horas de São Paulo. Aí, claro, nessa conversa com o jornalista lá, o Charles Bradley, ele menciona toda a trajetória dele, que sempre foi uma família trabalhadora, uma família honesta, que ele trabalhava polindo pistões na oficina lá em troca de poder correr na Fórmula Ford, etc. Então ele menciona toda essa trajetória dele aí pro jornalista, e que sempre foi uma família honesta. E aí a gente chega no assunto principal, que são as finanças dele e a economia do Brasil. Ele fala assim: a gente sabe que o Brasil está numa situação muito ruim e que eu estou com meus problemas financeiros. É uma situação difícil, mas que a gente está trabalhando duro para sair disso daí. E aí ele menciona uma coisa que é muito interessante, é que ele fala assim: eu acredito no Brasil, e eu acreditei muito na tecnologia flex e na produção de etanol para combustível para os carros. Isso aí é uma coisa que eu Carlos Del Valle, estou falando, é que realmente quem investiu nessa área de etanol acabou se estrepando muito feio mesmo. Eu não mexo com investimentos, com ações, com nada disso, mas alguns conhecidos meus que compraram ações e que se meteram com essa produção de etanol acabaram realmente tendo resultados muito ruins e muitas vezes perderam praticamente tudo que eles investiram nisso. E o Emerson parece ser uma dessas pessoas. Ele fala que, junto com vários investidores nacionais e internacionais, ele entrou de cabeça nesse negócio do álcool, acreditando que o álcool ia ter um valor que valesse a pena você produzi-lo. Mas o que acabou acontecendo é que o álcool nunca atingiu um preço que viabilizasse a indústria do álcool. Então, com isso, ele inclusive menciona que tem entre 5, 7 ou 10 refinarias, né, essas empresas que produzem álcool, etanol, no interior de São Paulo, que estão abrindo concordata. Ele menciona até um termo, Chapter 11, lá para o jornalista da Motorsport, falando sobre isso. E ele inclusive diz o valor, né? Ele perdeu só nessa história do álcool aí 7 milhões. E ele reclama também dos bancos, né? Os bancos aqui no Brasil, que tem os juros altíssimos. Então ele supostamente quebrou por causa do álcool e se endividou com os bancos, e acabou que ele entrou na chamada sinuca de bico financeira. E ele termina a entrevista lá em Miami dizendo que, graças a Deus, que existe um juiz chamado Sérgio Moro, que está tentando colocar uma organização, diminuir a corrupção, etc., porque o país está passando por um problema muito difícil, e ele acredita que o Sérgio Moro é uma das soluções para isso daí. Então, nitidamente, ele toma partido aí nessa batalha eterna que tem aqui no Brasil entre coxinhas e petralhas. Então agora quem for um petralha muito assim empedernido vai ter que começar a odiar o Emerson Fittipaldi, não vai ter mais jeito. E assim, eu agora dizendo, eu acho que é interessante ele contar essas coisas, porque ele explica muito do que aconteceu, então isso é sempre válido. Só que não quer dizer que seja só culpa do país, já que tem muito investidor por aí que está se dando bem. Acho que, infelizmente, a gente fica com a impressão que realmente o Emerson teve umas decisões ruins, e ele
acabou que, provavelmente como administrador, como investidor, como empresário, ele não seja um cara tão bom quanto ele foi nas pistas. Mas eu acho legal dele dar uma resposta assim, tentando dar uma erguida assim na imagem, porque realmente é um cara fundamental para o automobilismo do Brasil. E você ter ele nessa situação é muito ruim. A gente torce para que ele realmente, como ele disse, que passo a passo ele está conseguindo, tentando resolver a situação financeira. E ele menciona uma coisa muito importante: os meus ativos são superiores às minhas dívidas. Então, é o que muita gente acha, né? Que ele deve ter muito ativo, muito dinheiro, muita propriedade fora do país. Tanto que a justiça está querendo repatriar algumas dessas coisas por causa das dívidas. Então, que a situação dele talvez não seja. Ele em si não está falido como pessoa, é mais que os investimentos dele aqui no Brasil, infelizmente, se tornaram uma bola de neve muito negativa. E vamos ver aí o que vai acontecer. Então, obrigado para todo mundo que assistiu até aqui e um abração. Até lá.